Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, capítulo 28, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Um elétron se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme, dado por B igual BXI mais 3BXJ. Em um dado instante, o elétron tem uma velocidade v igual 2i mais 4j metros por segundo. E a força magnética que age sobre a partícula é 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 newton K. Determine Bx. Então, o objetivo aí do exercício é determinar aí a variável Bx. A variável Bx é o que define o campo magnético. Ó. O campo magnético está em função da variável Bx. Para encontrar essa variável Bx, vamos utilizar o conceito da força magnética. Força magnética é dado pela letra FB, é uma grandeza vetorial e é igual à carga da partícula que multiplica o vetor velocidade vetorial ao vetor campo magnético em que a partícula está presente. Então, para encontrar aí o que queremos, Bx, temos aí a força magnética foi fornecida. Aí temos a carga Q da partícula, é a carga de um elétron. Então, temos aí que a carga de um elétron vale menos 1,60 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, temos aí a carga. O vetor velocidade da partícula também foi fornecido. Vetor velocidade. E o vetor campo magnético está em função da variável Bx, que é o que queremos encontrar. Então, se pegarmos aí a equação vetorial da força magnética e substituir o que foi dado, vamos ter 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 newton na direção K. Isso vai ficar igual à carga Q, que é a carga do elétron, menos 1,60 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que multiplica aí o produto vetorial entre o vetor velocidade, que é dado por 2i mais 4j em metros por segundo, que vai ficar vetorial ao campo magnético, que é dado por Bx em I mais 3Bx em J. Fecha aí o produto vetorial. Então, antes de continuarmos aqui a simplificação da equação, precisamos resolver o produto vetorial. E aí vamos utilizar a seguinte regrinha para fazer o produto vetorial, para não precisarmos aí montarmos a matriz determinante. Então, vamos ter aqui IJK. Quando fizermos aí I com J, dá mais K. J com K, dá mais I. E K com I, dá mais J. Ou seja, o produto vetorial aqui no sentido horário dá positivo. Se a gente fizer I com K, dá menos J. K com J, dá menos I. E J com I, dá menos K. Aí, no sentido anti-horário, o produto vetorial dá menos. I com I dá zero, K com K dá zero, J com J dá zero. Então, aplicando essa regrinha aqui, a gente vai ter o seguinte produto vetorial. I vetorial com I vai ficar zero. E I vetorial com J, I com J dá mais K. Aí, aqui o produto vetorial J vetorial com I, né? J com I está no sentido anti-horário, então vai dar menos K. E vamos ter aí J com J, que vai dar zero. Então, reescrevendo a equação, aqui esse 10 elevado a menos 19 está multiplicando dos dois lados. Então, a gente já pode simplificá-lo.
Então, desse lado vai ficar 6,4 Newton na direção K. Igual, do outro lado fica menos 1,60 Coulomb, que vai multiplicar. Aí vamos ter aqui, ó, 2 que multiplica aí 3bx. Então, vai ficar 6bx, tá? Aqui, e a direção é K positivo, tá? Aí aqui, esse termo deu 0, esse de baixo vai ficar 4, que multiplica aqui o bx, vai ficar 4bx, com o menos do K, menos 4bx, tá? Na direção K. A unidade para os dois vai ser aí metro por segundo, tá? Que é a única unidade que a gente tem aqui. Então, resolvemos essas condições, agora vamos juntar esses dois termos aqui, ó. Então, a gente pode escrever 6,4 Newton na direção K, isso é igual, aqui, 6bx menos 4bx vai dar 2bx na direção K. Então, a gente pode juntar aqui, ó, 2 vezes 1,60, a gente vai ter 3,20, né? Que vai multiplicar o bx, que vai ficar aí na direção K, e a unidade que a gente vai ter vai ser o Coulomb, que está aqui da carga, que multiplica o metro por segundo. Aí a direção K dos dois lados simplifica. Isolando aí bx, a gente vai ter que bx é igual a 6,4 Newton dividido por menos 3,20 aí Coulomb vezes metro por segundo. Então, vamos ter aí que bx é igual a 6,4 dividido por menos 3,20, dá menos 2,0. Vou deixar com 2 algarismos significativos, que foram todas as quantidades fornecidas com 2 algarismos, tá? Aí, a gente tem aqui Newton por Coulomb metro segundo. Isso aqui representa a unidade de Tesla, que é a unidade por conveniência aí do SI. Então, toda vez que tiver Newton por Coulomb metro segundo, a gente tem a unidade aí de Tesla, tá? Então, essa é a intensidade que tem que ter aí Bx para que a partícula de um elétron, nessa velocidade, gere essa força aqui na direção K. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!